Josué, capítulo 5. Josué, capítulo 5. Irmãos, nós estamos numa série de mensagens chamada Raízes. E se você, nesse mês, não pôde estar conosco, você tem acesso a essas mensagens através do canal da igreja, lá no YouTube, e você pode ouvir ali um pouco daquilo que nós desejamos, que Deus tem colocado em nosso coração, para que essa igreja ela possa aprofundar suas raízes. No próximo mês, em julho, nós vamos dar início a uma nova série. Nós vamos dar uma pausa nessa série Raízes, vamos dar início a uma nova série de mensagens. Mas nesse domingo, hoje, nós vamos continuar nessa série e o tema hoje é uma igreja que adora. Uma igreja que adora. Josué, capítulo 5, versículo 13 até o versículo 15. A palavra do Senhor diz o seguinte: Quando Josué estava perto de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada. Josué se aproximou dele e perguntou: Você é dos nossos ou dos nossos adversários? Ele respondeu: Não sou nenhuma coisa nem outra. Sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. E lhe disse: Que diz meu senhor ao seu servo? O príncipe do exército do Senhor respondeu a Josué: Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é santo. E Josué fez assim. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Nós vamos orar ao Senhor. Peça para o Senhor falar com você nessa noite. Diga para Deus: Senhor, eu vim aqui nessa noite, eu desejo ouvir a Tua voz. Fala comigo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença, diante da Tua palavra que foi lida. E nós te pedimos que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente. Que o Teu Espírito Santo, Pai, fale aos nossos corações. Que o Teu Espírito Santo, Pai, use a Tua palavra como uma espada que penetra o mais profundo da nossa alma, do nosso ser. E que é capaz, ó Deus, de dividir os pensamentos. Que é capaz de sondar os nossos corações. Que é capaz de falar de forma individual a cada um de nós. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Josué capítulo 5, versículo 13 a 15, trata de uma narrativa histórica e um fato acontecido na entrada do povo de Israel ali em Canaã. Naquele momento de preparativos. Talvez se você já leu o livro de Josué ou conhece a história de Josué, você já saiba em que contexto nós estamos aqui. Mas, se você ainda não conhece, eu vou lhe explicar. O povo de Israel, eles foram convocados, chamados, quando estavam lá no Egito, escravizados pelo Egito, pelo faraó, a sair daquela terra, pois Deus havia prometido ao povo hebreu, em aliança com Abraão, Isaac e Jacó, que daria uma região chamada Canaã, para que ali fosse estabelecido o povo de Deus. O povo que seria luz, farol para as nações. Um povo através do qual todas as nações da terra seriam benditas. Um povo através do qual as nações olhariam para aquele povo. Veriam eles adorando a Deus. E sentiriam o desejo também de adorar a Deus. E Deus, ele levanta Moisés, chama Moisés, para ir lá no Egito, tirar aquele povo, libertar aquele povo e levar até Canaã. Moisés passa 40 anos peregrinando com esse povo no deserto, um povo
de dura cerviz, como diz o próprio Deus, um povo de coração endurecido, de coração obstinado, um povo que saiu do Egito, mas o Egito não saiu dele, que chegou ao ponto de olhar para Moisés, olhar para os céus e dizer: era melhor que Deus tivesse deixado a gente no Egito, era melhor as cebolas lá do faraó, era melhor a gente comer verdura e a gente continuar escravizado. O povo ingrato, o povo que Deus havia libertado com mão poderosa sobre Faraó, sobre o Egito, fazendo ali 10 pragas, 10 atos milagrosos, extraordinários. Um povo que viu o mar vermelho se abrir, mas um povo que, ao estar no deserto, dá as costas para Deus e prefere levantar ídolos, criar ídolos, imagens de escultura, prefere decidir voltar para o Egito a adorar a Deus. Passado 40 anos, e ao longo desses 40 anos, aqueles que saíram de Israel por justiça de Deus, eles morrem no deserto. Ao longo desses 40 anos, uma nova geração então nasce ali, cresce no deserto. Moisés, ele finaliza seu ministério, Deus toma Moisés e levanta um novo líder, chamado Josué, alguém que acompanhou o ministério de Moisés, alguém que andou durante esses 40 anos no deserto. E apenas ele e Caleb, que viram a terra e que saíram do Egito, estão ali às portas de Canaã para entrar com o povo. E naquele momento em que Josué é investido dessa autoridade, dessa responsabilidade de conduzir o povo para entrar em Canaã, nessa liderança assumida por Josué, então, ele busca a Deus como deveria ser feito isso. E é nesse contexto que nós chegamos aqui, onde Josué, ao buscar ao Senhor, já estando ali próximo de Jericó, já tendo enviado espias, vendo a cidade, vendo que Jericó, a primeira cidade ali de Canaã, é uma cidade fortificada, uma cidade com muralhas. Então Josué, ele busca a Deus como ele deveria fazer isso. Deus então primeiramente diz que eles deveriam se santificar. É isso que o capítulo 5 trata. Eles celebram a Páscoa, eles se santificam. Deus diz que fará maravilhas. E então, em um desses dias, quando Josué, cumprindo a sua função de líder, cumprindo a sua função ali de liderança do povo, olhando, fiscalizando, indo até próximo de Jericó, avistando a cidade e buscando em Deus como deveria entrar naquela região de Canaã e passar por aquela cidade, é que Josué, estando perto de Jericó, ele levanta os olhos e ele vê ali um homem. A princípio, para Josué, aquele homem, ele parecia ser um homem e um soldado. É um homem que está com uma espada na mão, uma espada desembainhada. E Josué então pergunta: você é dos nossos ou você é deles? Ou seja, você é um espião que está aqui procurando ver a gente, ou você é de Israel, eu não lhe conheço ainda. Naquele momento então, aquele que é o príncipe do exército do Senhor se identifica e diz: eu não sou nem deles nem de vocês, eu sou de uma realidade muito maior, eu sou de algo muito maior e acabei de chegar, eu sou o príncipe do exército do Senhor. E naquele momento, quando ele se identifica, Josué então, versículo 14 diz, no finalzinho, na segunda parte do versículo, que Josué, ele se prostra com o rosto em terra e adora aquele que é o príncipe do exército do Senhor. Para muitos teólogos, aqui se trata de Jesus, se trata de uma teofania, de uma aparição de Jesus no Antigo Testamento. Porque se você sabe quem é Jesus, você sabe que Jesus ele sempre existiu. Ele não nasceu há 2000 anos. Ele é, sempre foi. Ele era, ele é e sempre será. Então, aqui é o príncipe do exército dos céus. Aqui é Jesus que aparece lá no Antigo Testamento, numa visão
que Josué tem. E Josué, ouvindo aquela identificação, ele adora. O verbo aqui no hebraico, ele dá esse sentido, essa ideia de prostrar-se, de inclinar-se ou de curvar-se. E é isso que Josué faz. Ele curva-se, ele adora ali o príncipe do exército do Senhor. Há também outros sentidos para a palavra adorar no Antigo Testamento, que são traduzidos por adorar, como prostrar-se diante de um ídolo, diante de uma pessoa, ou também de servir. E Josué aqui, ele se prostra e ele adora, e ele pergunta: "Que me diz o meu Senhor a seu servo?" O príncipe do exército dos céus diz então para ele: "Tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que você está é santo." Tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que você está é santo. Esse fato de tirar as sandálias não aparece apenas aqui em Josué. Moisés também passou por isso. Lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 5, é Moisés que tem esse encontro com o Senhor e que escuta também do Senhor: "Tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que você está é santo." O que isso revela sobre adoração? O que isso revela para nós sobre adoração nesse texto? Porque o texto diz que Josué, ele adorou, ele havia se prostrado, ele estava inclinado ali, curvado. Mesmo assim, o príncipe do exército do céu diz para ele para tirar as sandálias dos pés. Na cultura oriental, e na realidade oriental em que eles viviam, não havia o sapato que você tem aí, Não havia esse tênis fechado, Tênis branco, feito de João ali, Se ele fosse andar no deserto com aquele tênis ali, ia estar todo empoeirado. Então, eles andavam de sandálias, Era sandália de tira, sandália de couro. E, como era sandália, eles andavam no deserto, vivia cheia de poeira. Trazia as impurezas para o lugar onde eles estavam. Então, no costume oriental de culto, no costume oriental da religião, eles sempre que iam prestar culto em algum local, eles tiravam as sandálias, porque as sandálias traziam aquela ideia de impureza, das impurezas que eles pisaram no meio do caminho, de sujeira, de poeira. Então, era algo que era comum de alguma forma na cultura oriental. Mas, olhando para esse simbolismo aqui de tirar as sandálias, nós podemos entender também que tirar as sandálias é abrir mão de estar com a sustentação que nós temos nos nossos pés. As sandálias não eram como as nossas, as sandálias eram mais retas. Era o que dava sustentação para eles andarem, para eles pisarem nas pedras, para eles pisarem no deserto, para eles conseguirem caminhar. E o significado de tirar as sandálias para nós podemos identificar que é justamente abrir mão da base, da autossuficiência, da autonomia e do controle pessoal da situação. Porque você, com a sandália, você pode correr para onde você quiser. Você pode ir para onde você quiser, no deserto escaldante, numa terra ali, pegando fogo ali, terra quente ali do deserto. Com a sandália nos pés, você pode correr. Você tem autonomia. Você está ali numa posição de autossuficiência. Mas quando você tira as sandálias, você está ali numa posição onde você está abrindo mão do controle, abrindo mão da autossuficiência. Ao mesmo tempo, tirá-las também revela um ato de dependência, de reconhecimento de quem está falando ou da grandeza de quem estava diante dele. Um ato de reverência, um ato de humildade, um ato de submissão e de reconhecimento da santidade de Deus. É isso que o Senhor diz a Josué e a Moisés: tire as sandálias, porque o lugar que você está é santo. Mas então, irmãos, o que é adoração? É só tirar as sandálias?
É a gente tirar os nossos sapatos, as nossas sandálias e deixar ali do lado de fora para a gente entrar aqui? Não é sobre isso. Não é sobre isso a adoração. O que é que nós podemos aprender aqui com esse relato e com essa instrução do Senhor para Josué? Primeiro, irmãos, é que a adoração acontece na vida real. A adoração acontece na vida real. Josué, ele não estava no domingo e no sábado, pelo menos a gente não sabe. Josué, ele não esperou chegar em algum templo para adorar. Josué estava fazendo sua atividade cotidiana, vida real. Ele era o líder de uma nação. Ele estava preparando ali, planejando como é que eles entrariam em Jericó, buscando ao Senhor, buscando estratégias, olhando para a cidade, analisando ali de longe. Ou seja, ele estava trabalhando. A adoração acontece na vida real. Não é um compartimento místico que a gente separa da nossa vida, que a gente coloca no domingo, no sábado ou em outro dia da semana. Adoração não é no horário ou um horário específico. Quando ele entendeu quem era que estava diante dele, ele prostrou-se e adorou. Adoração não é um momento de música. Na verdade, não tinha música tocando. Adoração não é um momento de louvor, não são horários específicos que a gente separa para Deus, não é um momento da nossa agenda que a gente separa para Deus. Nos momentos de adoração pública, como nós temos aqui, esse culto, nós temos a oportunidade de dizer muitas coisas para Deus. Nós cantamos aqui: vim para adorar-te, tu és amável, tu és maravilhoso, santo, santo, santo. Muitas coisas nós podemos dizer a Deus através de cânticos, através da oração, mas isso não fará a menor diferença se não corresponder ao estilo de vida que nós temos. Se não corresponder ao estilo de vida do nosso coração, porque podem ser apenas palavras, mas a adoração precisa ser o nosso estilo de vida, porque a adoração acontece na vida real, quando você está comprando lá no mercado, quando você está vendendo lá na feira, quando você está navegando na internet. Na vida cotidiana, nós estamos adorando a Deus ou não. Moisés, lá em Êxodo, quando ele encontra com Deus ali, e ele também adora, e também tira as sandálias dos pés, mas ele estava cuidando de ovelhas, estava pastoreando, estava trabalhando, mas ele estava adorando. Eles não esperaram um dia da semana chegar. Quando eles perceberam a presença de Deus, eles adoraram. Segunda lição que nós podemos aprender é que a adoração é menos ritual e mais envolvimento do coração. Adoração é menos ritual e mais envolvimento do coração. Josué, quando ele ouviu, versículo 14, que era o príncipe do exército do Senhor, o seu coração estava tão envolvido com o Senhor, que ele se prostrou com o rosto em terra e adorou ao Senhor. E a pergunta para mim e para você é: o quanto o seu e o meu coração está envolvido com o Senhor? O quanto o nosso coração está envolvido com o Senhor? Será que, se nós tivéssemos a consciência de que o príncipe do exército dos céus está conosco em todo momento, nós nos prostraríamos mais, nós adoraríamos mais, o nosso coração estaria mais envolvido com o Senhor? A adoração verdadeira não se vê, mas os atos exteriores, sim, só que eles devem ser resultados de uma verdadeira intimidade, porque senão nós corremos um grande risco. Atos exteriores, eles não tornam a autêntica adoração. Veja que Josué, ele se prostra, adora, mesmo assim, o anjo do Senhor, o príncipe do exército dos céus, diz para ele tirar as sandálias dos pés. Sabe por quê? Porque Deus não se deixa impressionar com os nossos atos heróicos.
Como o apóstolo Paulo nos diz lá em 1 Coríntios 13, nós podemos falar a língua dos homens e dos anjos. Nós podemos distribuir os nossos bens aos pobres. Nós podemos, inclusive, entregar o próprio corpo para ser queimado. Mas se isso tudo não for resultado do nosso amor real a Deus, de nada vale. É apenas barulho. Atos externos podem até enganar os homens, mas não podem impressionar Deus. Inclusive em Amós, capítulo 5, versículo 21 e 23, Deus ele fala sobre isso com o povo. Como ele gostaria que alguém fechasse as portas do templo para que eles não entrassem mais para oferecer sacrifícios. Eu odeio e desprezo as suas festas religiosas. Não suporto as suas assembleias solenes. Versículo 23. Afasto de mim o som das suas canções. Não ouvirei a música das suas liras. Isso é Deus falando com o povo de Israel. Veja que palavra dura. Veja que palavra dura do Senhor. Adoração não é o estilo de música, nem atitudes baseadas em algum padrão que nós podemos medir. Adoração é o quanto o nosso coração está envolvido com Deus. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22 e 23, o Senhor fala usando Samuel, para Saul, sobre a adoração. 1 Samuel 15, 22 e 23. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Versículo 23. Pois a rebeldia é como o pecado da adivinação, a arrogância como o pecado da idolatria. Como você rejeitou a palavra do Senhor, assim ele o rejeitou como rei. A palavra do Senhor dura para Saul, porque Saul estava cumprindo os rituais. Ele justificou a desobediência dele, dizendo para Samuel que o exército tinha separado os melhores animais para o sacrifício. E Samuel diz para Saul: nada disso. Deus não tem prazer na morte dos animais, na gordura dos animais. Ele tem prazer no envolvimento do seu coração com Ele, a ponto de você obedecer. Terceiro, irmãos, terceira lição que podemos aprender aqui com Josué é que a adoração não depende de lugar ou circunstância. Josué ele não estava no templo, ele não estava numa circunstância de culto, ele não havia marcado na agenda esse encontro com Deus, mas ele não esperou terminar a jornada de trabalho dele para adorar. Ele não separou a vida dele entre sagrado e profana. Não, aqui eu estou no meu trabalho e aqui é o sagrado. Não. Ele entendeu que ali eu estava na presença do Senhor. Assim como Jesus disse àquela mulher samaritana, lá em João capítulo 4, versículo 23, que Deus procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. O Pai está à procura desses adoradores. Ou seja, Jesus estava dizendo que a adoração ela ultrapassa a realidade. A mulher estava preocupada em perguntar para Jesus se a adoração deveria ser no Monte Gerizim ou no templo em Jerusalém. Se é aqui, nesse prédio, ou se é na catedral, ou se é no monte. Jesus disse que não é aqui nem acolá. É onde o Pai encontra verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Quarta lição que podemos aprender é que a adoração é a resposta à revelação de Deus. Josué adorou porque ele entendeu, porque ele compreendeu quem estava diante dele. E você? Já compreendeu?
Para adorarmos, nós precisamos nos conscientizar primeiro quem Deus é. Quem Ele é. Deus, Ele é totalmente distinto de tudo e de todos. Ele é perfeito em todos os seus atributos. E Ele deve ser adorado pela totalidade deles. Deus é muito mais do que você pode imaginar. O nosso conhecimento é finito diante da grandeza de Deus. É limitado diante de quem Deus é. Mas nós corremos um grande risco de tratar Deus como qualquer pessoa. De tratar Deus como se Ele não fosse especial. E oferecer para Deus qualquer coisa. Sabe onde nós vamos encontrar isso? Lá em Gênesis, no capítulo 4. No culto. Caim e Abel decidiram cultuar a Deus. Abel, ele entendeu que Deus era muito especial. A resposta dele foi a adoração, foi o oferecimento que ele deu a Deus ali. E Abel, ele traz o melhor para Deus. Inclusive é dito ali que ele traz as primícias. Ele considerava Deus muito especial, ele achava que Deus, ele não merecia qualquer coisa. Por isso ele trouxe para Deus o melhor do melhor. Já Caim ele traz a sua oferta também. Mas ele não traz o melhor. Ele não traz a primícia. Ele não traz o primeiro. Ele traz um simples fruto da terra. Para ele, Deus não merecia atenção especial. Na sua resposta em gratidão a Deus, ele não demonstrou ter compreendido quem Deus era. Para Caim, Deus era uma pessoa normal, simples, comum. Qualquer pessoa que considere Deus uma pessoa comum e normal, que não é digno de nada especial, também está caminhando nos mesmos caminhos, no mesmo passo de Caim. Qualquer pessoa que trata o momento diário com Deus, que trata a sua vida diária com Deus, seu relacionamento diário com Deus, como algo simples, comum, normal, banal, como algo que não merece maior importância em sua vida, como algo que não merece ser priorizado acima de tudo, também está caminhando no mesmo passo de Caim. A adoração é a resposta adequada de todos os seres humanos, de todos os seres morais e sensíveis a Deus, atribuindo de maneira agradável toda honra e valor ao seu Deus, precisamente porque Ele é digno. Como disse Tim Keller e D.A. Carson. Quinta lição que podemos aprender é que a adoração vem do secreto, onde ninguém vê, vem do coração. Quem estava olhando para Josué? Ninguém. Ele não se prostrou e adorou para que as pessoas vissem. Ele não se preocupou se alguém estava olhando, porque a adoração vem do coração. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, você pode abrir aí sua Bíblia. É um versículo conhecido. Diz o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A adoração, ela consiste em oferecer-se a Deus. Oferecer o culto a Deus. Oferecer a vida a Deus. Em dedicar a totalidade da sua vida, como diz em Romanos, no capítulo 12 mesmo, no versículo 1. Portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Que ofereçam sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A adoração consiste em oferecer-se a Deus, em dedicar
a totalidade da sua vida. O quanto sua vida está dedicada a Deus. O quanto sua vida está dedicada a Deus. 50%? 60%, 70%, 90%, 100%? A adoração é a resposta àquilo que Deus fez por nós na cruz. É uma resposta onde nós oferecemos a Deus a nossa própria vida. Não para impressionar alguém, nem para impressionar o próprio Deus, mas como resposta a quem Deus é. A adoração envolve um estado especial do coração, ao qual somente o Espírito de Deus pode nos conduzir. Um estado realmente de oferta. O coração adorador é aquele que se oferece, é aquele que se rende. Como está lá em 1 João capítulo 4. 1 João capítulo 4, versículo 9. Desta forma, Deus manifestou o seu amor entre nós, que Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Versículo 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como expiação pelos nossos pecados. Versículo 19 também, por favor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Adoração é render-se a Deus. Render-se é a essência da adoração. É a resposta natural a esse amor. O que você poderia dar a Deus em troca desse amor que Ele teve por você? Você não havia nascido, nem eu. Você não pediu para Ele fazer isso, nem eu. Mas Ele manifestou o seu amor por nós, porque nós precisávamos. Você pode até dizer, eu não preciso. Todos nós ofendemos a Deus. Todos nós pecamos. Todos nós nos rebelamos contra Deus. Ou você nunca mentiu, ou você nunca invejou, ou você nunca desejou alguma coisa que não era sua, nunca cobiçou. O padrão de Deus é elevado. O padrão de Deus é alto. O padrão de Deus é perfeito. Deus não pode conviver com o pecado, mas Ele deseja conviver com você que é pecador. Ele deseja conviver conosco, que somos pecadores. É por isso que Ele manifestou Jesus. É por isso que Ele enviou Jesus. É por isso que Jesus veio ao mundo para manifestar o amor de Deus. Porque o desejo de Deus, apesar de quem nós somos, apesar de nos rebelarmos contra Deus, apesar de virarmos as costas para Deus, o desejo de Deus é que nós vivamos com Ele eternamente. E como responder a esse amor? Como? Se não o amando, se não nos rendendo, se não nos entregando, respondendo à misericórdia de Deus, não por medo. Você não precisa amar a Deus e adorar a Deus por medo de ir para o inferno. Isso é tão pequeno. Diante do que Deus fez por nós, diante de cada gota de sangue de Jesus que foi derramada naquela cruz. Olharmos para Deus, olharmos para Jesus e adorarmos simplesmente por medo, por obrigação? Não. Por amor. Porque Ele nos amou primeiro. Gostaria que você pensasse em sua vida como um todo. Não apenas nesse momento de culto, mas na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Todos os dias. Como tem sido a expressão da sua adoração a Deus em todos os dias? Em cada momento. No seu trabalho, na sua casa, navegando na internet, no seu lazer, no seu hobby, com a sua família, com seus vizinhos, com seus familiares.
toda a nossa vida fora desse prédio aqui também é uma expressão de culto. Uma igreja que adora é uma igreja que não deixa o culto terminar. Uma igreja que adora é uma igreja que não deixa o culto acabar. Quando as portas se fecham ali e a gente vai para casa. É uma igreja que continua adorando, que continua expressando quem Deus é, que continua expressando o seu compromisso com Deus. Se o nosso culto, ele acaba ali, com aquelas portas se fechando, se a nossa adoração a Deus, ela finaliza ali, com aquelas portas se fechando, tem alguma coisa muito errada. Tem alguma coisa muito errada. As partes da nossa vida, todas elas são um culto a Deus. Lemos aqui em Romanos 12: ofereçam-se como um culto racional, vivo e santo a Deus. Não se amoldem ao padrão do mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Deus, Ele é o Senhor das nossas vidas. Mas para Ele ser o Senhor das nossas vidas, Ele precisa ser absoluto em todos os momentos, em todos os lugares, em todas as circunstâncias, em todas as ocasiões. Senão Ele não estará exercendo a função de Pai e Senhor absoluto da nossa história. Eu sei que isso não acontece aqui. Pelo menos eu não estou vendo hoje. Mas, irmãos, como é triste a gente ver em alguns momentos de culto pessoas que estão dividindo a sua atenção entre o que está acontecendo no culto e o Instagram, e o WhatsApp, e as notificações, e as notícias, e a Copa do Mundo. Irmão, se nós não conseguimos, durante um momento, um tempo, se nós não conseguimos, durante um momento, dedicar a nossa atenção totalmente a Deus, será que nas outras partes da nossa semana, do nosso dia, da nossa vida, Deus realmente é absoluto? Ele realmente é Senhor? Se em um momento a gente não consegue, eu vou compartilhar o testemunho do irmão Marcos aqui. Eu sei que eu tenho autorização para isso. Mas o irmão Marcos, ele disse que quando se converteu, ele gostava tanto de futebol, que a decisão dele foi entrar no templo e deixar o celular no carro. Porque naquele momento ele queria adorar a Deus. Às vezes não é o celular, irmãos. Mas às vezes essas sandálias aqui são outras coisas que impede a nossa adoração a Deus. Não apenas no momento de culto, mas na nossa vida no geral. Na nossa vida diária, na nossa vida cotidiana. Essas sandálias aqui você pode nomear do que você quiser. Olhe para a sua vida. O que é que traz para você autossuficiência, segurança, controle da sua vida, autonomia, independência e faz com que você se esqueça de Deus? O nome disso na sua vida eu não sei. De uma coisa eu sei: para adorar a Deus é necessário tirar essas sandálias. É necessário abrir mão de tudo aquilo que nos faz autossuficientes diante de Deus e que impede o nosso coração de estar 100% envolvido com o Senhor. 100% envolvido com o Senhor. É por isso que Jesus disse que os mandamentos se resumem em 2. E o primeiro, os irmãos sabem qual é: amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração. É 100% de envolvimento que o Senhor espera de nós.
Os verdadeiros adoradores são aqueles que não deixam as sandálias impedirem um estilo de vida de adoração. Oferecem a vida a cada dia ao Senhor. Sexta lição, irmãos, para a gente finalizar. Adoração é sentimento e relacionamento. Josué, ele não esperou a música tocar, como eu falei aqui já. Adoração, irmãos, não é simplesmente a expressão daquilo que nós fazemos quando a gente canta aqui. Adorar não é a gente ter aqui um coral de 1000 vozes, ou a gente ter um grupo de louvor aqui, né, cheio de instrumentos que causa arrepio, uma iluminação aqui, né, muito massa. Adoração, irmãos, ela vem do íntimo, da nossa relação com Deus, porque a gente não pode enganar a Deus. Salmo 139, versículo 4. Como poderíamos enganar a Deus? O salmista ele diz: antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu, Senhor, já a conheces inteiramente. Não tem como o nosso sentimento enganar a Deus. Antes que alguma palavra chegue à nossa língua, Ele já sabe. Onde os sentimentos por Deus estão mortos, a adoração está morta. Como está o seu sentimento por Deus? Como está o seu sentimento de amor a Deus? Atos grandiosos podem impressionar os homens, mas eles não significam adoração verdadeira. Só Deus pode julgar. Isso não quer dizer que você não pode expressar sua adoração, levantando a mão, batendo palma, enfim, é uma expressão sua, mas só Deus pode julgar a forma, os atos exteriores, porque Ele julga o coração. Nós precisamos oferecer a Deus o melhor que nós temos, mas com a melhor motivação que nós temos. O Pai vê o coração e Ele busca adoradores que adoram em espírito e em verdade. No Evangelho de Mateus, lá em Mateus 7, 22, Jesus ele advertiu os discípulos sobre um grande perigo: o abismo entre a performance diante dos homens e a vida diante de Deus. A performance diante dos homens e a vida diante de Deus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome nós expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Infelizmente, alguns naqueles dias vão dizer: Senhor, eu estive nos cultos, Senhor, eu cantava, Senhor, eu fazia, acontecia. Mas existe uma diferença entre o caráter e o carisma, entre ser e o parecer ser, entre a performance diante dos homens e uma vida diante de Deus, e um coração que tem um relacionamento com Deus. Os milagres aqui eram reais. Jesus está falando sobre milagres reais, sobre habilidades reais, extraordinárias, cura, milagre, profecia. Mas não havia um relacionamento com Deus, não havia um relacionamento com Cristo. E Jesus, advertindo os discípulos, ele disse que esses, naquele dia, ouvirão: afastem-se de mim, porque eu nunca vos conheci. Você já tem um relacionamento com Cristo? Que tipo de relacionamento você tem com Ele? Se você não entendeu nada dessa mensagem, se você não gravou nada, não guardou nada, eu peço para você, fique com essa pergunta hoje: como está o seu relacionamento com Cristo? Como está o seu relacionamento com Jesus? Nós vivemos hoje um tempo diferente daquele de Josué. Esse Jesus que apareceu a Josué numa teofania, em espírito, ele encarnou, ele habitou entre nós. E ele trouxe para nós um novo tempo, o tempo da dispensação da graça. Ele trouxe para nós algo muito maior do que aquilo que Josué viveu.
Josué estava diante da presença da pessoa. Jesus, ele trouxe para nós o Espírito Santo, que é Deus em nós, não Deus entre nós. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: ou vocês não sabem que vocês são o templo do Espírito Santo? Ou seja, o próprio Deus habita em vocês. Ele transformou não apenas um lugar em lugar santo, mas agora ele transformou a nós em santos. E agora a Terra Santa não é o lugar onde Josué encontrou com o príncipe do exército dos céus. A Terra Santa não é o templo em Jerusalém, muito menos Jerusalém. A Terra Santa é onde você está, porque Deus habita em você. E esse lugar onde você pisa é santo. Aqui é santo. A sua casa é santa, se você estiver lá. O seu trabalho é santo, se você estiver lá. O seu carro é santo, se você estiver lá. A internet onde você navega é santa, se você estiver lá. Todo lugar onde nós estamos é santo, porque o Espírito Santo está em nós. Irmãos, isso muda tudo. Isso muda toda a nossa vida. Porque a terra em que pisamos é santa, porque Jesus, ele santificou para nós. Ele santificou com o seu sangue. Ele derramou o seu sangue santo, puro, para santificar a terra, para resgatar a terra, para transformar a terra. Ele retirou as sandálias diante do Pai e nos libertou do jugo do pecado, para que nós seguíssemos os seus passos. Ele tirou as sandálias, ele obedeceu até a morte, e morte de cruz, como diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, em total submissão, em total rendição, para nos mostrar como nós devemos segui-lo, como nós devemos nos apresentar diante de Deus, que caminho nós devemos trilhar de santificação, como nós devemos suportar as provações, como nós devemos nos esforçar para derrotar os pecados, inclusive pecados presentes em nossa vida, que muitas vezes a gente faz de conta que eles não existem, mas que são pecados que impedem a nossa adoração, como ansiedade, ciúme, mentira, inveja, frustração, orgulho, ingratidão, egoísmo, ira, impaciência e todos os pecados intocáveis da nossa vida que impedem a gente de desfrutar uma vida com Deus. Você sabe quais são os pecados que impedem você de desfrutar um relacionamento mais profundo com Jesus? E antes que você me critique porque eu falei que a ansiedade é pecado, o apóstolo Paulo disse isso. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Jesus falou sobre a ansiedade. Agora, vou separar aqui. Existe a ansiedade patologia e existe a ansiedade que é fruto do nosso pecado, da nossa autossuficiência, do nosso desejo de ter o controle das coisas. E Jesus falou sobre isso. Deus, Ele está em busca da nossa vida. O Pai procura verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Ele está em busca de corações retos, rendidos diante dele. E a pergunta para finalizarmos é se nós estamos vivendo uma vida autêntica como seguidores de Cristo diariamente. Se nós estamos realmente tratando o pecado em nossas vidas como pecado. Se nós estamos vivendo realmente como mortos para o pecado e vivos para Cristo. Se estamos amando a Deus com todo o nosso coração, apaixonados pela sua presença. Quem somos por dentro é quem nós somos realmente. Ter uma vida de adoração diária não quer dizer que sejamos perfeitos. Ter uma vida de adoração diária quer dizer que nós somos verdadeiros.
Pai procura verdadeiros adoradores. Ter uma vida de adoração diária quer dizer que nós somos honestos com respeito às nossas imperfeições e às nossas lutas. Quer dizer que nós somos autênticos com relação às nossas lutas. Ter uma vida de adoração é responder de forma adequada à provisão redentora de Deus em nossa vida, que é Jesus Cristo. É responder de forma adequada ao sacrifício que Jesus fez numa cruz por nós. Como está o seu relacionamento com Deus? Como está o seu amor por Deus? Feche seus olhos, nós vamos orar nesse momento. Eu convido você, nesse momento, a responder a essa mensagem. Fale com o Senhor. O que o Senhor falou com você nessa noite? O que Ele falou para você sobre a adoração? Responda para você mesmo. Que nota você daria para o seu relacionamento com Jesus? Como está o seu relacionamento com Cristo? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença. Nós estamos aqui em solo santo, em solo sagrado. Nós cremos que o Senhor está presente nesse lugar, porque o Senhor prometeu, porque o Senhor nos enviou o Teu Espírito Santo para morar em nós. E nós sabemos que o Senhor está presente nesse lugar. Nós estamos reunidos na autoridade do nome de Jesus. E aqui é terra santa, não por causa de nós, mas por causa do Senhor. Pai, nós não queremos dar menos de nós para o Senhor, nós queremos dar o nosso melhor, mas nós queremos dar com a motivação correta, com o nosso coração completamente rendido ao Senhor. Pai, visita cada mente e cada coração aqui nessa noite. Pai, que a nossa vida de adoração não seja num momento apenas, mas que como igreja, Pai, nós possamos ter uma vida contínua de adoração. Que a nossa casa seja um lugar de adoração. Que o nosso trabalho seja um lugar de adoração. Que a nossa família, que todos os lugares onde nós estivermos, todos os dias da nossa vida, 24 horas por dia, a nossa vida, Pai, seja um completo culto ao Senhor. Pai, nos ajuda a render o nosso coração completamente a Ti. Nos ajuda, Senhor, a fazer o que é mais difícil para nós. Tirar a sandália dos nossos pés. Porque quando nós tiramos as sandálias, nós estamos nos submetendo ao Senhor. Nós estamos reconhecendo quem o Senhor é. Estamos entregando o controle completo da nossa vida ao Senhor. E como isso é difícil para nós. Pai, Tu conheces cada coração aqui. Nos ajuda, Senhor, a viver uma vida completa de adoração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.